E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chácara Morro dos Bugios. Interrompemos os vídeos de obra aqui da chácara para falar um pouquinho sobre o que fazem os biólogos, sobre o que nós fizemos. Quem são biólogos, do que eles se alimentam, onde eles vivem e o que eles fazem. Hoje, aqui no canal Morro dos Bugios. Agora, depois da vinheta. Então, pessoal, a gente resolveu hoje fazer um vídeo um pouco diferente, trazer um pouquinho para vocês da nossa vida pessoal. A gente sabe que vocês têm interesse, né, em conhecer a gente melhor como pessoas também, fora da chácara. Então a gente resolveu contar para vocês um pouquinho sobre a nossa profissão. Sobre o que nós fizemos. Então, como você sabe, né, quem nos acompanha há mais tempo sabe, eu e a Lenara somos biólogas. Nós trabalhávamos numa empresa, numa consultoria ambiental, com licenciamento ambiental. Mas no final do ano passado, ali por outubro, novembro, nós decidimos sair dessa empresa para conseguirmos nos dedicar mais aqui para o Morro dos Bugios, principalmente, né? Já pensando no dia que a gente vai abrir, que se Deus quiser vai ser esse ano, então, para conseguir nos organizarmos a vida, conseguir vir aqui durante a obra, né? Durante a semana, por isso que às vezes atenção, né, para cá. Isso, então por isso que às vezes a gente consegue vir aqui, receber alguém, receber tijolo, ajudar o Dirceu, tipo, se dedicar mais à Chácara Morro dos Bugios. Então nós saímos daquele emprego e estamos trabalhando autônomas, estamos trabalhando por conta, fazendo licenciamento ambiental, fazendo projetos ambientais, estudos ambientais. Isso aí, além dos plantios também, né? A gente tem a outra empresa de plantios. Agora eu e a Catherine estamos trabalhando com essa parte de projetos e estudos. Então a gente queria contar um pouquinho mais pra vocês, né? Até porque a profissão de biólogo não é algo tão comum. Então até a gente, antes de entrar na faculdade, né, não sabia muito bem o que um biólogo faz, quais são as possibilidades. Até durante a faculdade, muitas pessoas continuam sem saber. Entra na faculdade e pensa, bah, mas onde é que eu vou trabalhar? Eu vou ser cientista, vou trabalhar num laboratório, vou trabalhar catando coruja nas árvores, o que eu vou fazer? Então a gente veio compartilhar aí com vocês um pouquinho mais sobre a nossa profissão. Então eu e a Nara temos formações diferentes, né, em faculdades diferentes, então a gente acabou tendo formações bem distintas, né? Cada faculdade dá um foco diferente, né? A faculdade que eu estudei tinha mais uma visão de biotecnologia. E a que tu se formou tinha mais ecologia. Eu me formei na URGS, que é uma universidade pública, então tinha muito foco em ciência, né? Em estudos, em tu continuar estudando na faculdade, fazer um mestrado e continuar lá dentro, né? Tu construir uma carreira lá dentro. Mas tinha esse mais foco em ecologia, em essa parte mais teórica, assim, vamos dizer. Mas em nenhuma das duas faculdades a gente aprendeu o que a gente faz hoje, né? Nenhuma, nem um pouco do que a gente... Não. E é o que mais tem mercado aqui na área onde a gente vive. Então, que é uma área que tem bastante pessoas com agricultura, né? Então, precisam fazer bastante supressão de árvore, tem bastante indústria, tem bastante empresa que precisam de licenciamento ambiental. E em nenhuma das duas faculdades a gente aprendeu o que a gente faz hoje. Então tudo que a gente aprendeu foi na garra, né? E eu acho que isso é para quase todas as profissões, né? O que tu vê na faculdade é um apanhado geral de várias possibilidades. E aí depois tu vai aprender ralando, né? Aprendendo sozinho, né? Ou com outras pessoas, né? Com a convivência, com outras experiências. Mas então o que a gente faz hoje? Como a Lenara disse, são projetos e estudos ambientais. Então que envolvam fauna, então levantamentos de fauna, monitoramentos de fauna. Por isso que a gente tem as armadilhas fotográficas, né? Que às vezes a gente coloca elas aqui na chácara para ver o que tem de animais aqui. A gente acaba instalando essas armadilhas nas áreas dos nossos clientes para ver o que tem na área deles, para fazer esses estudos. Com flora, a gente faz também, então, quando precisa cortar alguma árvore no teu terreno, por exemplo, tu vai construir uma casa e tem uma árvore lá, uma araucária. Aqui na nossa região tem bastante isso. E tem uma araucária bem no meio do terreno e tu precisa cortar ela para construir a casa. Então a gente vai lá, mede, faz todo o estudo daquela árvore, monta todo o projeto, protocola ele no órgão, né, que no caso que o nosso é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gente faz o protocolo, acompanha todo o processo. Quando sair a liberação, a gente tem então a autorização para que o cliente possa cortar a árvore.
E aí já entra, né, nesse caso da Flora, só fazendo um parênteses, entra a nossa outra empresa, que é a empresa dos plantios, que a gente consegue linkar as duas coisas. Porque a empresa dos plantios, ela faz o plantio compensatório pela supressão, né, pelo corte das árvores. Então, esse cliente que precisou cortar essa araucária para construir a sua casa no terreno, ele vai precisar, normalmente, fazer o plantio de 15 outras araucárias. Então, com a nossa outra empresa, que é a MB Reflorestamentos, a gente consegue prestar esse outro serviço de plantio de mudas. Então, acaba que a gente entrega nesse quesito, né, o pacote completo. Então... E além de plantar, ele ainda vai ter que fazer o monitoramento, o cuidado dessas mudas por 4 anos. Que daí também a gente que faz os relatórios, vai lá, visita, vê se tá tudo em ordem, se precisa replantar, se não precisa, e entrega os relatórios. Então, basicamente, essa parte de consultoria ambiental vem de exigências que o órgão ambiental vai fazer. Então, uma empresa que precisa fazer licenciamento tem uma lista de tudo que ela tem que fazer e ela vai precisar de um biólogo para conseguir entregar isso. Além disso, a gente faz defesas a infrações ambientais. Então, voltando no mesmo exemplo, né, se essa pessoa foi lá e cortou essa araucária para construir a casa sem ter pedido a licença, ele, de alguma forma, ele vai ser multado, ou por uma denúncia, ou por imagens de satélite, né, que estão bem em alta agora. Os órgãos ambientais estão pegando bastante por imagem de satélite. Um dia tinha uma árvore, no outro sumiu a árvore, não tem licença para aquela árvore. Hoje nada mais é segredo, né? Então ele acaba sendo multado e ele vai precisar de uma defesa técnica quanto a isso. Então nós fizemos também essa defesa administrativa técnica a respeito disso. Ele vai ter que pagar por isso, né? Não tem nesse caso, né, que a gente está dando exemplo. Mas muitas vezes os clientes acabam sendo multados por uma coisa que eles não fizeram, ou em outra área, ou aparece no satélite ali, e cortou uma vegetação. E a gente consegue provar que o que ele cortou, na verdade, era um plantio de eucalipto. Então, no caso aqui da nossa região, não precisa de licença, a gente consegue provar que era eucalipto, então consegue abater um pouco da multa ali, consegue negociar para que ele não arque com uma multa tão cara, não tem que pagar tanto por isso. Isso aí, então a gente faz a defesa para que possa sair o melhor resultado, né, pro cliente. Ou se esse dano que ele cometeu, né, às vezes ele infringiu uma APP, que é a área de preservação permanente, cometeu algum crime ali, ele precisa fazer recuperação, aí ele tem que fazer um plano de recuperação de área degradada. Nós, como biólogas, montamos esse plano todo, então a gente consegue ver o que precisa ser feito de recuperação nessa área, se é plantio de muda, se é alguma outra metodologia de recuperação. Montamos o plano, de novo protocolamos no órgão, aprovamos lá, e aí quando tem tudo pronto, o cliente tem que executar. E aí entramos com a empresa de plantio, que consegue fornecer a execução desse PRAD, que é o que muitas empresas não fazem, né? Isso, é por isso que a gente abriu até a MB Reflorestamentos lá atrás, né? Porque aqui na nossa região tem pouquíssimas empresas que fazem esse plantio e ainda mais poucas que entendem da parte técnica, né, desses projetos ambientais para conseguir colocar em prática essas metodologias diferentes. Que nem sempre é fazer o plantio, tu precisa entender sobre composição de espécies, sobre técnicas diferentes. Então, conseguimos aí aliar as duas coisas. A gente costuma dizer que é o pacote completo, né? A gente fica bem feliz em poder entregar esse pacote completo do cliente e dizer, não, deixa com nós que a gente resolve tudo do começo ao fim para ti. E uma coisa que a gente está trabalhando bastante agora é com regularizações de loteamentos, né? Então, loteamentos antigos que foram feitos sem autorização do órgão, né, que não foram regulamentados, a gente está entrando bastante nesse campo com a parte de flora, né? Então, a gente tem que ir até a área e verificar toda a vegetação que está em todos os lotes, fazer esse mapeamento, fazer marcações e entregar esse material para que depois possa ser regularizado e cada pessoa possa ter a sua matrícula, né? Normalmente essas pessoas têm uma matrícula só para a quadra inteira, que foram vendendo ali, ou às vezes é a mesma família. E uma coisa bem diferente também que a gente, acho que é a nossa parte favorita, que são os projetos de educação ambiental, que também é algo novo aqui no nosso município, a Secretaria de Meio Ambiente solicitar que as empresas façam isso. Então, já deixa de ser um extra e começa a ser uma obrigação que a empresa tem que fazer. Então, a gente está oferecendo esses serviços, fazendo atividades com escolas, com grupos de idosos,
Então... E aí é Morro dos Bugis, escola de natureza nas escolas, tudo né? Tudo tá linkado. E já é um treino pra nós também, né? Que é, além da experiência ali com os escoteiros, ter uma experiência com esses tipos diferentes de públicos, né? A Catherine é formada em licenciatura, mas tu só deu aula no estágio? Dei aula em estágio, trabalhei um pouquinho com educação ambiental no SAMAI. Isso. Mas é bom ter esse contato diferente, né? Até pra gente treinar pra cá. Então, essas últimas semanas a gente fez algumas apresentações. A gente pode até colocar algumas fotinhas aqui pra vocês verem. Mas essa parte de educação ambiental é realmente muito legal e tá crescendo bastante aqui na nossa região. Então, já é outro nicho que dá pra explorar aí dentro da profissão do biólogo. Tá crescendo. E ela é uma coisa que ela é muito mutante, vamos dizer assim, né? Quem fazia educação ambiental há 5, 6 anos atrás é muito diferente do que quem faz educação ambiental hoje. Porque o público é muito diferente. As crianças de 5, 6 anos atrás eram muito diferentes das de hoje. Então, tem que estar sempre se adaptando e é o que a gente quer trazer muito pra cá também. É uma coisa que a gente desde o começo tem na nossa cabeça, né? A gente tem que ser borboletinhas ali, tem que estar sempre mudando. Sempre evoluindo. Atualizando, Então, esses são alguns dos serviços, né, que a gente faz dentro da carreira de biólogo inserido ali na consultoria ambiental, mas tem muitas outras coisas e dentro de cada uma dessas coisas tem mais milhões de outras pequenas coisas. A gente comentou que isso em questão a gente não aprendeu na faculdade, mas o que a gente aprendeu na faculdade, por exemplo, foram cadeiras de botânica, que nos ajudam hoje a identificar as plantas para fazer um laudo de flora para a gente entregar para o nosso cliente, para entregar na prefeitura. Então não é que a gente não tenha aprendido na faculdade, mas não diretamente como fazer um licenciamento ambiental, como fazer um laudo de flora. A gente aprendeu uma pincelada de como identificar as plantas. A gente tem uma ferramenta. Mas hoje a gente quase não lembra muito o que a gente aprendeu na faculdade de como identificar, né? Porque era muito técnico, assim. Hoje a gente fazer a coisa na prática é totalmente diferente, né? Então, não é que a gente não tenha aprendido na faculdade, né? A gente aprendeu um pouquinho ali mas o grande, o todo, assim, envolve muito mais coisa. Envolve muita questão de legislação também, né? Então, eu vou fazer um laudo, uma questão de flora. Se eu for fazer de Caxias do Sul, eu tenho que usar a legislação de Caxias do Sul. Vou fazer um projeto de arborização urbana, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz também para loteamentos. Se eu vou fazer de Caxias do Sul, eu tenho que saber olhar a legislação para ver qual é a metragem da distância entre uma árvore e outra, qual é a altura das plantas que tem que ser plantada, questão de tutor, uma coisa ou outra, distância de bueiros, de postes de luz. Caxias do Sul tem a sua lei, Farroupilha tem a sua lei, Flores da Cunha tem a sua lei, cada lugar tem a sua lei. Então, envolve muitas outras questões, inclusive questão de legislação, que eu adoro. E essa parte de conhecimento também, tu tem que estar sempre buscando, porque as coisas não vão ficar na tua cabeça para sempre se tu não usar. Então, tu tem que estar sempre buscando, lendo de novo, aprendendo de novo. É um músculo, né? É que nem dizem da criatividade, que a criatividade é um músculo que tu tem que exercitar. Aqui também é. E às vezes some, né? Esses dias eu falei pra Leonardo que eu tava com uma dúvida muito burra na minha cabeça. Era uma coisa que a gente trabalha muito tempo com isso. Mas eu disse, nossa, eu tô com uma dúvida burra na cabeça. Mas sumiu, assim, de tanto tempo que não se usava, tava com essa dúvida, mas enfim, deu tudo certo. Então a gente apresentou pra vocês alguns dos serviços que a gente faz, mas tem muitas outras coisas. E eu vou deixar um QR Code do nosso site chique, muito novo, que a gente criou para divulgar, né, para ter mais informações. Vou deixar aqui para vocês olharem se tiverem interesse, se tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a nossa profissão. E acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre como que tá sendo a experiência, né, de trabalhar por conta. Então foram o quê? Eu trabalhei. Hoje é o quê? Março. Dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses. Eu saí um mês antes, né? Então, 5 meses. Que a gente tá trabalhando por conta, trabalhando de casa, se estruturando, né? E aprendendo também a como achar clientes. A Catherine... Tem sido uma experiência diferente. Tá investigando todo mundo. Ela passa horas no Google lá, pesquisando empresas para mandar... então, é uma área que a gente também não aprende na faculdade isso aí, né? Quem é biólogo, quem veio assistir esse vídeo pra entender o que faz biólogo, como faz biólogo e quer ser biólogo autônomo, é outra coisa que não aprende na faculdade, é como vender o nosso serviço. É porque tu não é só biólogo, né?
tu é biólogo, mas tu é comercial, Tem que emitir tu é o notificação. financeiro. Todas as outras profissões estão inseridas ali. Tu é advogado, Tu é fiscal, porque tu tem que entender de imposto. tudo tá relacionado, então tu nunca vai ser uma coisa só. Mas tem sido bem bacana, assim, a gente tem aprendido bastante. Uhum. Claro que a gente bate bastante a cara, né? E aquela questão, o não já tem. Mas tem sido diferente, assim, é bem sair da zona de conforto, né? Porque quando a gente trabalha numa empresa fazendo só uma coisa, lá eu era só bióloga, não era só bióloga, então a gente só fazia aquilo. E aí a gente saiu e disse, opa, os clientes não vão vir aqui bater na nossa porta e dizer assim, oi, tudo bom? Faz um laudo de flora pra mim? Se a gente não se mostrar pro mercado, se a gente não aparecer, se a gente não mostrar o que a gente faz, né? Pra começar, não tem essa história, né? Então é bem isso que a Leonardo falou. Eu acabo investigando as empresas, né? Mas, tipo, indo conhecer os potenciais clientes, batendo de porta em porta, ouvindo bastante podcast, ouvindo bastante pessoas que deram certo, não só nesse mundo de biólogo, né? Mas do tipo, como vender o nosso serviço. Porque não é tão simples assim, não é que nem vender um tijolo, né? Que o tijolo, as pessoas precisam de um tijolo. Não é que nem vender um tênis, que, eu gostei do tênis, eu compro um tênis. É uma coisa diferente, é um serviço, e é um serviço que as pessoas só vão utilizar quando elas precisarem. Então, o fulaninho lá, ele só vai precisar do terreno, que eu dei o exemplo antes, ele só vai precisar de um biólogo quando ele for construir a casa dele e ele quiser cortar aquela árvore. Então, ele tem que ter na cabeça dele, ele tem que lembrar que a gente existe quando ele for cortar aquela árvore. Então, como ficar marcado na cabeça das pessoas que nós somos nós, que nós existimos? Então, como oferecer um serviço que as pessoas não estão precisando, que elas podem vir a precisar num dia. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, assim, até a gente se entender e tal. Mas acho que tá dando certo, né? Tá dando certo. Tá pagando as contas, Eu nunca achei que ia ser tão bom assim logo no início, né? Acho que tá dando pra pagar os boletos. Tá sendo legal, assim, tá sendo tranquilo, né? Vamos dizer assim. E é como a Leonardo falou, essa questão de trabalhar em casa, se adaptar, eu tô morrendo de dor no pescoço, porque a cadeira não é a cadeira certa, eu trabalho com a cadeira da cozinha, numa mesa improvisada, com o nosso notebook. Então, é diferente, né? É diferente, né? Quando tu sai de uma empresa que tem todos os equipamentos, com toda a estrutura, ergonomia e tudo certo, então... Nunca tinha trabalhado em casa, eu não sei, tu tá conseguindo organizar bem os horários? Mais ou menos. Aí tem a Lola, daí a Lola vem, daí a máquina termina de lavar roupa, daí eu vou lá estender roupa, daí... Então... Mas é muito bom, né? Trabalhar pra si é totalmente diferente. É legal. Ganha um pouco menos, mas eu não voltaria mais pra uma empresa. Não tem que ter medo de tentar, né? Então, realmente. Então, se alguém aí está, mesmo que seja de outra área, tá pensando em sair autônomo e abrir o seu próprio negócio, não tenha medo. O mundo aqui fora tem que ter coragem, tem que ter persistência, eu diria, né? Porque as coisas não acontecem de um dia pro outro. Então, fazem 5 meses que a gente tá ali. E claro que deu férias, deu final de ano, que tudo para. Aí só começa depois do carnaval. Então, a gente sentiu isso também. Ali, janeiro, fevereiro, nada girou. Tudo ficou pra depois. Então, agora que as coisas estão começando a caminhar de novo. Mas não tenham medo. E trabalhar pra si mesmo também vem com muitas renúncias, né? Que não é tudo que tu vai poder fazer, não é tudo que tu vai poder comprar. Tem que ter um pouco de segurança ali, né? Fazer tudo sem passar a perna na frente da outra perna. Essa semana eu tava pensando num meme, né? Ai, virei empresário, virei autônomo. O que os meus amigos pensam? Tá gastando dinheiro pra tudo, né? O que minha família pensa? Ai, tá vendendo a arte na praia. A verdade, tá correndo, tu tá tentando achar clientes, tu tem que resolver os BO que estão vindo, tu tem que fazer o laudo que tu tem que entregar, tu tem que vender, tu tem que fazer a nota fiscal, tu tem que cobrar, que às vezes tu esquece de cobrar, tu tem que fazer campo, tu tem que fazer tudo. Essa é a vida, né? E acho que outro ponto legal que a gente tá vendo agora é a partir do reconhecimento, né? De que realmente as coisas, tu faz um trabalho bem feito, já é uma grande coisa. Tu fazer o mínimo do mínimo que é esperado de um profissional já é uma grande coisa no mundo que a gente tá vendo aí fora, né? Então, tu fazer as coisas certinhas,
as pessoas vão falando entre elas e eu acho que isso é o principal de qualquer profissão. As pessoas confiam na indicação das pessoas que elas gostam. O boca a boca é a melhor cartão, né? Não existe anúncio no Google que tu possa fazer que vai bater uma pessoa e dizer, ah, não, vai fazer com um fulano lá que eu fiz e ele atende muito bem, o serviço é ótimo. A gente tem visto isso bastante, né? Uhum. Um fulano que indicou pro ciclano, ou o fulano que voltou pra fazer mais alguma coisa, ou mesmo as pessoas que vêm tirar dúvidas. Às vezes é isso também, é eu trabalhar de graça, querendo ou não, né? As pessoas ligam e falam, ou mandam mensagem, eu queria tirar uma dúvida, é assim, assim, assim. Então, tu atender bem essa pessoa, e aí ela já vai ficar marcada ali. Aí, quando eu precisar de alguma coisa nesse sentido, é pra ela que eu vou procurar, é pra elas que eu vou voltar. A gente teve um exemplo disso essa semana, ou semana passada. Um cliente que disse, eu tenho uma área de terra e eu queria ver o que eu posso fazer, quanto que eu poderia cortar para construir um pavilhão. A gente foi lá e fez todo um levantamento, a gente fez uma viabilidade, né, que a gente chama, que isso por si só é um serviço que a gente, na empresa anterior, a gente vendia. Então, tu ir lá e tu analisar toda a área, fazer um estudo completo, entregar esse trabalho para o cliente. E daí depois ele recebeu um orçamento para fazer realmente, né, o corte da vegetação. Recebeu um orçamento mais barato que o nosso, mas ele disse, não, eu quero fazer com vocês vamos negociar, vamos sentar para conversar. Eu gostei do trabalho de vocês e quero fazer com vocês, mesmo que eu tenha um orçamento mais barato. Exatamente. É a gente entregar além do que a pessoa tá esperando também, né? Mas acho que é isso, né? Acho que sim. Peraí. Deixa eu pensar. Nós sabemos que vocês gostam de conhecer um pouquinho mais das nossas vidas pessoais. Não só da chácara, por isso interrompemos. Estamos aqui, tijolos da sede. E no futuro, a ideia é trazer os nossos escritórios pra cá, né? Isso aí. A gente tá construindo também a nossa vida profissional, né? Os nossos tijolinhos também a gente tá colocando. Então por isso que a gente não pretende alugar sala, abrir escritório na cidade, nem nada disso, não por enquanto, né? Acho que nem depois, porque o nosso escritório vai ser aqui, porque quando a gente vai atender as crianças, por exemplo, de manhã vai ter uma turma de crianças e depois vai ter uma só de tarde, então nesses intervalos a gente consegue trabalhar e estar junto, ou se vai atender só de manhã, a gente pode trabalhar de tarde e manter o nosso escritório aqui. Então, por enquanto vai ser home office mesmo por mais uns meses. É isso aí. Acessem o nosso site www.morrodosbujos.com/projetos ambientais. Já que vão até o morrodosbujos.com, olhem todo o site, leiam tudo que tem escrito ali, porque foi tudo escrito com muito amor, muito carinho. Deem a opinião de vocês, ver se tá bonito o site. Isso aí. Não tem muitos blogs ali embaixo ainda, muitas histórias de blog, mas a gente vai Eu coloquei na minha agenda para todas as segundas ser o dia de escrever posts e blogs. Eu tenho na minha agenda também, escrever posts, mas eu não tenho conseguido. Mas vai. Na hora vai. Aí, pessoal. Estamos indo, então olhem... Seguir os seus sonhos é trabalhoso, mas é prazeroso também. Então fica a dica, se alguém tava precisando de um sinal ali do meu Deus, quero sair desse trabalho, quero trabalhar pra mim mesmo, abrir meu próprio negócio, tá aqui a dica, tá aqui o teu sinal, faça isso, seja corajoso. Se der errado, tu volta depois e trabalha de novo. É verdade, eu acho que esse é a grande pegada da nossa geração, né? Muita gente tem medo do trabalho. Minha mãe sempre me disse, trabalho tem. Mercado tá sempre contratando. Exatamente. Eu saí do trabalho pensando assim, se... Não é porque tu tem um diploma que tu não pode trabalhar no mercado. Então se tudo der errado, pra mim não é vergonha trabalhar de caixa de supermercado, e nem um pouco. Não é porque eu sou formada que eu não posso fazer isso. Então, trabalho tem pra quem quer trabalhar, e nós queremos, e nós temos certeza fome, ninguém vai. Que vai dar tudo certo. Pra nós e pra vocês. Muito, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado de conhecer um outro lado, né, diferente aqui da gente. E se precisarem de algum serviço de projetos ambientais, segue o nosso link. Por favor. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que a gente faz. Se quiserem que os guris gravem um desses também, a gente avisem aí embaixo. Isso, vai ser bem legal. O Eduardo podia fazer um workshop. Podia explicar a máquina dele lá, porque eu nunca sei também. Eu tento ajudar ele. Eu tento ajudar ele nos trabalhos dele lá, mas também não consigo. E pra mim que vivo junto é difícil de entender, imagina pra quem não entende, quem não conhece, né? Mas é isso aí, pessoal.
Se precisarem do nosso serviço, pelo amor de Deus, hein? Lembrem de nós. MB, Projetos Ambientais. Catherine Leonardo Catherine, sempre. QR Code tá ali. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham visto o porquê, um pouquinho, né, do porquê que a gente ama essa profissão. E vamos deixar uns vídeos de bicho aqui no final pra vocês. Felipe tem que editar. Ele que deu o jeito dele, Felipe. O vídeo de bicho ele vai deixar nós aqui, se olhando. Tchau, tchau. Tchau, gente.